Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o filo porífera. Como apresentado nas aulas anteriores pela professora Isabel, é importante entendermos as diferenças entre os filos dentro do que a gente chama de desenvolvimento embrionário. Quando falamos de poríferos, estamos nos referindo ao grupo chamado também de Parazoa. É um grupo que está ao lado dos animais, diferente um pouco dos animais quanto ao desenvolvimento embrionário, o que os coloca em um grupo chamado então de Parazoa. Nós temos um outro grupo que vai dar origem então aos outros filos do reino animal, chamado de filo Metazoa. A diferença é que para o porífero ainda a gente não tem uma formação durante o desenvolvimento embrionário de camadas de tecido. O embrião, ele para no processo de desenvolvimento chamado de blástula. Não vai acontecer a diferenciação de tecido, que é o processo chamado de gastrulação. Então a gente não vai ter então a formação de tecidos como mesoderme, ectoderme e endoderme. Então o ovo se desenvolve, né, o zigoto, forma a mórula, chega até a blástula. Não ocorre então o processo de gastrulação. Por isso que os poríferos, eles possuem um corpo com um sistema, o sistema é um sistema aquífero, porém eles não têm presença de tecido. Essa é a grande diferença desse filo para os demais filos do reino animal. Quando a gente fala de características gerais de um determinado filo, a gente está pegando todas as características que podem abranger o maior número de espécies, né? Depois a gente acaba dizendo um pouco das características mais específicas de cada ser. Quando a gente fala porífero, o nome já lembra, né, a característica principal do grupo, que é a presença de poros. Eles são animais filtradores, eles são animais que têm poros espalhados por toda a superfície do corpo. Como eu disse no slide anterior, eles são metazoários e não possuem tecido verdadeiro, mas são animais e por isso são então seres pluricelulares. Eles não possuem órgão, todo o sistema de funcionamento do corpo do porífero é um sistema que está relacionado à água, à presença de água, então são movimentos celulares que vão fazer todo o processo de troca gasosa, de nutrição, então eles não têm órgãos especializados para fazer o que os outros animais têm como sistemas, né, órgãos e sistemas. As espécies podem variar de tamanho, então vamos encontrar espécies pequenas, mas vamos encontrar espécies que podem atingir até 2 metros de altura. A consistência corporal do porífero vai variar, então dentro desse filo vamos encontrar seres com corpo rígido, corpo forte, mas também vamos encontrar seres que têm a sua constituição de corpo mole, frágil. Quanto à simetria, eles são assimétricos, então assim, não tem uma divisão que se possa fazer e que de um lado seja igual ao outro, mas existem alguns representantes que podem apresentar uma simetria radial. Os adultos, eles são sésseis, ou seja, eles estão fixos, e as larvas, né, que são os indivíduos jovens, que os estágios larvais são móveis. A presença dos poríferos está ligado muito ao tipo de substrato e até mesmo o formato do corpo está muito relacionado ao tipo de substrato que ele se fixa, né? Então ele pode se fixar numa rocha, pode se fixar numa concha, num coral, ou até mesmo em raízes de plantas, como esse tipo de porífero aqui, que está associado ao substrato de uma planta numa área de várzea. As células dos poríferos são células totipotentes, a gente vai ver que tem células que alternam as funções, né, para poder realmente fazer o organismo do ser funcionar. Não vamos encontrar células especiais, então assim, células, por exemplo, que vão conduzir impulsos nervosos. Não existe uma célula de impulso nervoso, não existe um sistema nervoso nesse animal. E como eu disse, como ele não forma lá no desenvolvimento embrionário as camadas embrionárias, a gente não vai encontrar aqui a presença também das camadas em tecidos, né? Então a gente não vai ter essa característica como predominante no grupo. O esqueleto dos poríferos, ele vai variar em constituição, então pode apresentar substâncias como carbonato de cálcio, podem apresentar substâncias como dióxido de sílica, pode apresentar substâncias como as fibras colágenas, pode ser uma associação de uma dessas duas substâncias com as fibras colágenas.
As cores são as mais variadas que vocês possam imaginar, vai depender muito do ambiente que ele está inserido, né? As condições ambientais do ambiente que ele está inserido, até mesmo dos potenciais impactos que esse ser possa estar sofrendo diante do ambiente, ele pode ter uma variação nessa cor. E eles se reproduzem tanto de forma sexuada como de forma assexuada, e a gente vai ver um pouquinho depois como que isso funciona. Quando a gente fala de classificação de um filo, é importante a gente destacar em que momento que isso aconteceu. Então, em 1836, Grant fez um estudo da morfologia e da fisiologia das esponjas. E nesse momento ele nomeou o grupo. Então, assim, a gente tinha ali as esponjas. Foi classificado filo apenas com os estudos mais tarde, né? Então, em 1875, Huxley fez um estudo sobre a classificação então das esponjas, né, dos poríferos, e Solas em 1884. Esse aqui é um artigo de 1874, onde o Hooks faz realmente essa associação desses animais, desses seres como filoporífera. Então é um marco muito importante dentro da classificação do grupo. Quando a gente fala de morfologia, a gente está falando do formato do corpo. Basicamente, a gente tem um corpo da esponja, né, do porífero, constituído pelo ósculo, que é essa abertura por onde a água sai, lembrando que ele é um ser filtrante. A gente tem a superfície do corpo, onde a gente tem os poros inalantes, que é por onde a água entra, e essa região interna chamada átrio ou espongiocele, que é onde a água, partículas inorgânicas, por exemplo, como areia, podem estar aqui, mas também pode ter as partículas de alimentos, que vão estar nessa região e que vão servir de nutrição para esse ser. Existem células diferenciadas na estrutura desse animal. As células têm nomes específicos de acordo com o seu formato e até mesmo a sua função, mas dependendo de qual é o comportamento, em que momento, lembrando que elas podem alterar as funções específicas, né, de cada célula. Eu diria que nem teria tais condições específicas. Então, eu posso encontrar espículas, eu posso encontrar amebócitos, o coandócito, que é uma célula muito importante para o porífero. Então, essas espículas, elas podem ter formatos diferentes, a gente vai ver lá no esqueleto. Quando a gente fala célula da epiderme, lembrando que não é um tecido, né, é uma célula que está mais no exterior do corpo desse animal. Então, não estamos falando de camada. Se a gente olhar essa camada de tecido, falso tecido, a gente vai observar que é porque ele acaba se alinhando com as células acabam se ordenando. Então, por isso que às vezes a gente pode estar associando que a união de células formaria o tecido, mas aqui a gente não está falando de mesoderme, de endoderme, nem de ectoderme. Aqui a gente está falando de uma camada mais interna e uma camada externa e uma camada intermediária. Então, a pinacoderme, ela é formada pela célula, né, pelo pinacócito, que faz, então, esse emparelhamento na parte mais externa. A coanoderme é formado por coanócito, que faz esse emparelhamento na parte mais interna. E na parte intermediária, que é o mesoílo, a gente pode estar encontrando outras células fazendo a formação dessa intermediação entre parte mais externa e parte mais interna. Aqui nessa imagem é importante que a gente observe que aqui, ó, onde que é o poro, onde é o canal de entrada de água desse animal filtrador, ele tem especificamente uma característica do porócito, né, que é a camada porosa para poder entrar, e a água está vindo aqui, ó, do meio externo para o meio interno. Esse interior é essa região aqui do átrio, é onde que a água com as partículas de alimento vão ficar disponíveis para o porífero poder fazer a alimentação. Vamos falar especificamente agora de uma célula muito importante para o porífero, que são os coanócitos. Os coanócitos, eles têm uma função especial dentro do metabolismo desse animal, que é a nutrição e as trocas gasosas, né, que são essenciais para a vida do ser.
Então, observem que aqui, ó, o coanócito, ele está nessa posição, numa camada mais interna da formação da morfologia do porífero. E observem que ao final dessa célula, ele tem a formação de um flagelo e aqui uma estrutura chamada de colarinho. É esse batimento flagelar, que é esse movimento que ele faz, que vai favorecer com que a água que esteja aqui dentro, com as partículas de alimento, entre para dentro dessa célula. Dentro dessa célula, a gente tem estruturas chamadas vacúolos digestivos. Esses vacúolos digestivos, eles são estruturas que vão fazer a digestão das partículas de alimento que vão entrar. E esse processo acontece pelo que a gente já conhece como processo de fagocitose, que é um englobamento dessa partícula, onde vai para dentro do vacúolo, o vacúolo faz a digestão, fica para o organismo o que ele precisa como nutriente e o que ele não precisa como nutriente, assim como entrou com a corrente de água, também sai com a corrente de água e depois é expulso aqui pelo ósculo. Então, esse processo de nutrição, ele acontece de forma facilitada, ele acontece por gradiente de concentração, por isso que eu coloquei aqui a palavra difusão para a gente poder lembrar. Então, a gente tem esse ser que está no ambiente aquático, a gente tem a condição favorável do poro para realmente a água entrar, mas isso só acontece porque existe uma difusão, e essa difusão é por condição de gradiente de concentração, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, ou do meio menos concentrado para o mais concentrado. Então, existe um controle que é realizado entre ambiente interno e ambiente externo ao corpo desse ser. Olhando um pouco mais de perto ainda para o processo de fagocitose, o canal de entrada é o mesmo. Então, assim, eu vou estar tendo água entrando, eu vou ter partículas inorgânicas, por exemplo, como areia entrando, tenho partículas orgânicas que podem ter tamanhos diferenciados. Então, as células vão fazendo o entendimento do que é favorável a ela ou não. Então, assim, a areia ela não tem intenção nenhuma de fazer a digestão, nem é nutriente para ela. Então, ela só faz o contato com essa partícula, faz o englobamento, porque a célula no primeiro momento não entende o que ela é, e depois ela já expulsa. Quando a partícula orgânica é entendida como alimento, ela faz esse englobamento, né, que é o processo da fagocitose, e aí depois é digerida lá no vacúolo digestivo. Observem que aqui a gente vai encontrar o arqueócito fazendo um trabalho de englobamento, assim como a gente encontra o coanócito fazendo o processo de englobamento. Então, a partícula pequena aqui está sendo englobada por um coanócito. E aqui a gente está vendo o arqueócito. Lembra das células totipotentes? É nessa alternância de funções. Então, o coanócito aqui faz o englobamento da partícula menor, depois ele transfere para dentro desse arqueócito e depois acaba o processo dentro do vacúolo digestivo na digestão. O resto do metabolismo desse processo da nutrição, ele vai ser eliminado também. Da mesma forma que entrou, ele vai sair. Então, o que ela não precisa mais, ela vai estar eliminando aqui no ponto de saída desse canal. Quando eu abordei a morfologia lá dos poríferos, eu mostrei para vocês as células e lá na estrutura das camadas que se formam na condição de estreitamento entre as células, de organização celular, a gente viu a presença das espículas. As espículas, elas são o esqueleto dos poríferos. Existem poríferos que vão apresentar espículas, mas existem também poríferos que não vão apresentar as espículas, vão apresentar estruturas como a espongina. Então, esses poríferos que não têm espículas, mas que apresentam a espongina, eles vão ter o corpo menos firme, menos rígido, né? A estrutura do corpo dele não tem uma estrutura calcária, não tem uma estrutura da sílica, né? É uma outra substância que faz essa formação, que vai conferir um grau de rigidez baixo. Quando a gente fala de espículas, a gente tem as espículas silicosas e as calcárias. E ainda tem as espículas e a diferenciação da própria morfologia da espícula. Então, a espícula ela pode ser mais pontiaguda, ela pode ser mais lisa e ter extremidades diferentes. Ela pode ter 2 raios, 3 raios, 8 raios.
Então vai diferenciar muito o tipo de organismo e o tipo de espícula que ele possui. Até mesmo a espícula serve para a gente poder fazer uma classificação dentro do filo. A gente vai ver que as classes que existem dentro do filo porífera, elas acabam utilizando a presença ou a ausência das espículas e os tipos de espículas que os organismos têm para fazer essa classificação. Então, eu diria que as espículas, elas são o esqueleto do porífero, né? Elas que vão se associar, vão se integrar e vão formar esse esqueleto. E lembrando que a espongina também pode aparecer nessa estruturação, nessa associação, né? E então é uma formação de rede muitas vezes. Inclusive, é uma rede pode se formar até mesmo pela presença de associação só entre espículas ou de uma associação entre espículas e espongina. Aqui a gente fala de rede de colágeno fibrilar, que é uma forma de unir, né, de sustentar essa estrutura do esqueleto. Aqui alguns exemplos, são dois exemplares do mesmo gênero, mas são espécies que não apresentam as espículas na estrutura do seu esqueleto. Elas vão apresentar a espongina, então as fibras que fazem a delimitação do corpo desse porífero são fibras de espongina, é diferente das espículas calcárias. Aqui já é possível observar no corte transversal aqui, ó, o ser aqui inteiro e aqui o corte transversal, a presença aqui, ó, de uma espícula. Então observem que não é só espícula, tem outras substâncias que estão associadas para entrelaçar essa espícula, né? Pode ser, por exemplo, a fibra colágena, pode ser a própria espongina que pode estar aparecendo na constituição do corpo do porífero. Aqui mais um exemplo, ó, observem aqui, ó, aqui é o ósculo até, ó, tá vendo a saída aqui, o ósculo. Aí tem a presença aqui, ó, do corte do tecido do esqueleto, lembrando o tecido do esqueleto. Então, a presença aqui das espículas, tá vendo a malha, a combinação que ele faz, é como se fosse mesmo uma conexão, né, da estrutura. Aqui, mais uma vez, tá vendo que o corte, para mostrar como que forma o esqueleto, lembrando que a gente não tem um esqueleto definido, né, ele não tem um formato definido. Então, ele não tem essa formação central, lateral, não. Aqui, para vocês observarem, é um detalhe de uma porção de espículas na superfície de uma cavidade, tá vendo? Quando a gente fala aqui, ó, uma cavidade interna, aqui a condição de delimitação dessa área pelas espículas, e aqui o tipo de espícula, diferente até da imagem anterior. Ainda falando da morfologia, existem 3 formas de corpo. A gente sabe que a gente tem uma estrutura básica, que é o ósculo, né? A parte do átrio ou espongiocele, e a camada de poros que permite, então, a entrada de água, né, nesse animal filtrante. Mas existe uma estrutura que, digamos, passou pelo processo de melhoria. Então, tem algumas estruturas menos eficientes e existem estruturas mais eficientes pela condição total da estrutura dela. Então, os asconoides, elas são menos eficientes no processo de filtração, mas quando a gente fala de um leuconoide, a gente vê um pouco mais de eficiência no processo de filtração, até mesmo pela melhoria interna na distribuição dos canais, nas câmaras que são desenvolvidas dentro da estrutura do corpo desse ser. Então, a gente tem uma melhoria de local de contato com a água que entra dentro desse animal. Então, aqui a gente tem o asconoide, o ciconoide e o leuconoide. Em estrutura morfológica, esse é o formato que eles se apresentam. Esse formato é menos robusto, tá vendo? Ele é mais alongado, é um vaso mais alongado, aqui um vaso mais largo, mais encorpado, e aqui a gente já tem um formato um pouco mais arredondado, né? Lembra muito um formato aí de bola, e mostra também que ele acaba sendo um pouco mais robusto, né? Mais cheio, né? Então, esse é o leuconoide. Aqui 2 exemplares encontrados na natureza, um dessa classificação do Sicon, observe o corpo mais alongado, e aqui
do tipo leuco, o corpo mais arredondado. Então são espécies encontradas aí na natureza, no ambiente natural, para fazer essa comparação aí dessa parte de melhoria de eficiência no processo de filtração. Então, como eu já disse anteriormente, a classificação desse filo está muito associada à morfologia dos seres e até mesmo a presença ou ausência das espículas. Além disso, pode estar associada ao tipo de espícula que está presente e ao tipo de componente dessa espícula. Quando eu falo do tipo, lembrando que elas têm raios, né? Então, tem espículas com 2 raios, 4 raios, 8 raios. Então, isso vai diferenciar os seres. Existe uma chave de classificação. E essas são algumas características que são utilizadas para fazer essa diferenciação. Aqui, esse grupo chamado de classe calcária, que são as calci-esponge, elas têm a estrutura presente de esqueleto com a formação do esqueleto calcário. Elas têm o formato que pode ser tubular ou formato de vaso, né, que lembra um vaso. Elas geralmente são pequenas. Aqui alguns exemplares que representam essa classe. As espículas, elas geralmente formam uma franja ao redor do ósculo e o tipo de espícula que está presente aqui, ela apresenta 3 ou 4 raios e ela tem um formato acoliforme. Então é uma coisa predominante neste grupo. Uma outra classe são as hialoesponge. A diferença aqui é o tipo de espícula que se faz presente. Tem uma característica específica no tipo de malha que se forma na morfologia aqui do organismo. Então, essa aqui é uma cesta de Vênus. Observem que ela também ela tem o formato do vaso. Ela vai utilizar espículas para fazer a fixação desse animal ao substrato. O tipo de espícula dela está associado ao próprio nome da classe, então a espícula dela apresenta 6 raios. Ela tem tamanho que pode diferenciar de pequenas até espécies que vão ter mais de 1 metro. E esse corpo, como eu disse, ele tem um tecido. Esse tecido é chamado cincial, desculpa. E aí ele é um tecido contínuo, é como se ele composse mesmo uma malha, né? Uma rede. E uma classe que abrange o maior número de espécies de esponjas, são representados por esponjas consideradas de grande porte ou de maior porte, que é a classe Demosponge. Essa classe ela tem espículas silicosas e essas espículas elas podem estar ligadas pela espongina. Então existe uma associação de espículas e espongina. Ela tem representantes dentro dessa classe de água doce e de água salgada. As de água doce, elas estão presentes em lagoas e riachos, principalmente quando eles são bem oxigenados, e elas vão alternar a presença delas de acordo com as estações do ano. Então a gente vai encontrar elas ou no verão ou no outono. Por que isso acontece? Dentro do processo de reprodução dos poríferos, existe uma característica específica que é a formação de gêmulas. Então, o que a gêmula significa? A gêmula significa que já existiu um ser, que é o original dela, então ela teve o ancestral, ela teve uma origem paternal, e em um determinado momento, de acordo com o estresse do ambiente, ela passa por um processo de adormecer. Então, elas podem morrer e elas ficam desintegradas, né? O porífero desintegra no final de uma estação, aqui no caso é o outono, e aí vai formar as gêmulas. Essas gêmulas, elas conseguem sobreviver durante um determinado período, mesmo pela condição mais desfavorável do ambiente para ela, por exemplo, a mudança de temperatura, então ela vive no inverno, e aí ela fica num processo de dormir mesmo, de adormecer. E aí depois que ela acorda, na verdade, surgiu uma nova população. Então, o próximo ano é regado aí pela produção de uma nova população. Por isso que ela vai sempre estar alternando entre verão e outono.
né? Então é a forma dela perpetuar a espécie, né? É uma forma até mesmo, digamos, de sobrevivência. A gente vai encontrar esses representantes no ambiente marinho com formatos diferentes, então a gente vai poder encontrar ela lá no ambiente marinho formando uma morfologia, né, em formato de leque, de vaso, de almofada. Então, assim, uma coisa mais característica, mais arredondada, que é a bola. Dentro desse grupo, e antes não era classificado como subclasse, era também uma classe, mas hoje, na classificação mais moderna, a gente tem uma subclasse. A subclasse, então, homoscleromorfa, ela tem representantes que não vão ter espículas. Por exemplo, a oscarela não vai ter a presença da espícula. Ela vai ter uma característica específica de ter o corpo menos firme, então aquela característica do esqueleto, com calcário, com sílica, não vai ser predominante aqui. As espículas, quando aparecem, elas são bem simples, não significativas e não tão evidentes nos seres quando aparecem dentro dessa subclasse. Falando agora então sobre a reprodução do filo porífera. Lá nas características gerais eu disse para vocês que os poríferos então poderiam se reproduzir por reprodução sexuada ou por reprodução assexuada. E é isso, cada espécie tem a sua forma de reprodução. Mas aqui a gente não está falando de estruturas especializadas, né? Assim, não estamos falando de gônadas, que são os locais específicos de produção de gameta. Não, é o local onde que é guardado o embrião. É nada muito específico, muito especializado, não. Então, os gametas e os embriões, eles ficam ali dispersos no mesoílo, naquela camada intermediária. Quando é uma reprodução assexuada, vai acontecer por brotamento, ou por fragmentação, ou por formação de gêmulas, como eu descrevi agora há pouco, sobre a alternância até nas estações do ano, os efeitos do ambiente sobre esse tipo de reprodução. E na fertilização cruzada, como a maioria das esponjas elas são hermafroditas, e o termo aqui é porque ora produzem gametas masculinos, ora produzem gametas femininos, então não são os dois ao mesmo tempo. Então, em um tempo diferente, há uma produção de um tipo de gameta, em outro tempo, produção de outro tipo de gameta. Isso pode favorecer a fertilização cruzada. Lembrando que na assexuada é menor a variabilidade genética, né? Ou quase nada, porque o indivíduo vai nascer idêntico a quem o originou. E aqui na sexuada aumenta a variabilidade genética, porque a gente tem a possibilidade das combinações durante o processo da fertilização cruzada. Vale ressaltar, assim como foi dito lá no segundo slide, que quando a gente fala de reprodução do filo porífero, no desenvolvimento embrionário, né, a gente tem a formação do zigoto, óbvio, mas a gente tem um processo de desenvolvimento que vai até a blástula. Então, após a formação do zigoto, vai acontecer a clivagem, que é dada como completa, até a formação da larva. A larva ela vai ter uma vida livre, mas ela pode acontecer também de ficar dentro do corpo da esponja-mãe. Não estamos falando de feminino ou masculino, na esponja-mãe, ou seja, quem a originou. E, lembrando mais uma vez, não estamos falando da presença de folhetos embrionários, porque aqui não tem processo de gastrulação. A gente vai parar na blástula. Quando a gente fala de reprodução por brotamento, é um processo muito simples, né? Então, a gente tem um indivíduo adulto, em um determinado momento, esse indivíduo adulto, ele tem um broto se formando nele. Esse broto, em um determinado momento, ele se rompe do indivíduo adulto, então eu tenho esse broto passando pelo processo de desenvolvimento até gerar um indivíduo adulto novamente, um outro indivíduo adulto. Esse é um processo de reprodução sem variabilidade genética alguma. As gêmulas, como eu disse para vocês anteriormente, esse é o processo da gemulação. Então, aqui observem que aqui dentro a gente tem células que são os amebócitos, e em um determinado momento ele vai ficar aqui parado, ele se fecha para poder se proteger. Ó, observem aqui as espículas, tá vendo? Fazendo a estruturação do esqueleto, que vai fazer o formato do organismo.
Esses amebócitos, então, ficam aqui passando pelas condições do ambiente, que são geralmente condições desfavoráveis. Então, a esponja paternal morre, as esponjas elas deixam uma resposta que é a presença de parte delas na gêmula. Essas gêmulas então vão sobreviver, elas vão ficar no ambiente, mas elas vão ficar dormentes. Vai preservar a espécie, então, porque tem uma resposta de um pedaço dessa espécie ali, de uma informação daquela espécie. E pode ser período até mesmo de baixas temperaturas a ponto de congelamento, ou até mesmo período de secas muito graves, então ela vai aguentar esse intemperismo. E num determinado momento que ela encontra uma condição favorável para poder gerar as próximas gerações, né, promover então o aparecimento de novos indivíduos. Então essas gêmulas elas saem pelas essas aberturas, que aqui lembra o ósculo, mas não são, né? São aberturas especiais que são chamadas de micrópilas. E aí ela começa a passar pelo processo de desenvolvimento. Então é como se isso aqui tivesse uma proteção sobre quem está guardado no processo de dormência. E aí depois desenvolve para um novo organismo. A reprodução por fragmentação é porque as esponjas têm um poder muito grande de se regenerar, digamos assim. Então, às vezes uma esponja que está aqui viva por algum processo de intervenção do meio, até mesmo de predação. Então, assim, ela pode desagregar, então gerar outros pedacinhos de esponja. E essa esponja desagregada, ela pode se reorganizar. Então, ela tem uma reorganização celular. E com a reorganização, ela vai gerar uma esponja jovem, que vai se desenvolver e vai gerar uma esponja adulta. E a reprodução sexuada. Lembrando que quando falamos de reprodução sexuada, e a gente representa aqui esponja de um sexo, esponja de um outro sexo, uma esponja feminina e masculina, nós estamos falando de liberação de gametas, né? E aí a gente entra naquela alternância, ora ela libera a parte feminina, ora ela libera masculina. Então a gente tem, por exemplo, aqui uma esponja dentro do esquema liberando o espermatozoide. Essa alternância aqui, nesse momento, ela está liberando espermatozoide. Pode ser que num outro momento ela seja quem está recebendo o espermatozoide. Então vai depender muito do momento de cada organismo. Então, esse espermatozoide, ele entra pelo porócito, né? Então é o canal por onde ele entra, o mesmo local que entra a água. Então ele encontra um ambiente favorável para fazer o processo de fecundação, lembrando que a gente precisa de espécies compatíveis, né? Então, são organismos que têm a mesma classificação, que têm a mesma identidade genética, né? Para serem classificados de uma mesma espécie. Para que ocorra essa compatibilidade entre o óvulo e o espermatozoide. Vai acontecer, então, aqui a fecundação. Essa fecundação, ela vai se desenvolver dentro do processo, vamos dizer assim, desenvolvimento embrionário até a formação só da blástula, lembra? Então aqui a gente tem a formação do que a gente chama de anfiblástula, lembrando, ó, que a entrada é por aqui. Então aqui, ó, é a camada que a gente caracteriza como mais externa. Essa área é o que está para dentro do átrio ou ali na espongiocele. Então, depois, em um determinado momento, ele vai ser liberado, porque ele precisa sair de dentro do organismo que está alojando, que está aguardando ele por um determinado período. E por onde que ele vai sair? Pelo mesmo caminho por onde sai a água, né? E os resíduos de alimentos e as trocas gasosas, tudo vai estar acontecendo nesse momento. Então, essa anfiblástula vai ser liberada através do ósculo. E aí, esse organismo depois vai continuar o processo seu de desenvolvimento. Quando ela sai pelo ósculo, ela já vai ser considerada, então, como uma larva anfiblástula, né? Que é o estágio de desenvolvimento dela. Então, a gente está falando de desenvolvimento mesmo de um organismo. Depois ela vai se fixar a um substrato, por se tratar de um animal césseo. Então, ele se fixa a um substrato
e vai continuar o seu desenvolvimento, até que esse indivíduo que aqui é jovem vai se tornar um indivíduo adulto e vai continuar fazendo o ciclo de reprodução. Então, esse é o processo de reprodução sexuada. E falando um pouco sobre a importância dos poríferos, existem vários estudos com esses animais, então são animais amplamente estudados, eles têm uma importância ecológica muito grande. Aqui é um estudo que trata da diversidade biológica dos poríferos num tipo de vegetação específico que fica numa região de estuário. É avaliado o tipo de fixação do porífero ao substrato. Nas imagens parece que tudo é o substrato, mas é porque o porífero acaba se adaptando ao formato do local onde que ele se fixa, né, do formato do substrato. Então aqui a gente vai encontrar nas raízes dessas plantas que têm contato com o ambiente de água a formação então aqui dos poríferos. É um processo muito de interação, né? É um processo simbiótico, é uma relação positiva ambiental. Alguns poríferos são estudados pela farmácia, então, assim, as substâncias que são encontradas nos poríferos, algumas são dadas como importância antibacteriana, tem alguns poríferos que já se fazem estudo deles até mesmo para poder estudar o combate ao câncer. Então, tem espécies que já têm algumas substâncias já isoladas e que já são utilizadas efetivamente dentro da área da farmácia. Aqui um exemplo de uma fulva, de uma aplisina fulva, que é na constituição da substância presente no porífero, existe a possibilidade, né, do uso aí como substância de ativação contra as bactérias. É um derivado dessa substância, de bromotirosina, que é uma substância utilizada aí pela farmácia. Quando a gente fala de importância dos poríferos, é importante frisar também que eles servem como um berçário para outros seres no ambiente marinho. Por exemplo, elas podem favorecer o local dos peixes se esconderem, podem favorecer local de desenvolvimento aí da parte da reprodução de peixes e outros seres que possam fazer a reprodução nesse tipo de ambiente. Então, elas acabam vivendo num equilíbrio com outras espécies, então são muito importantes aí para o equilíbrio ecológico. Existem vários estudos que mostram que os poríferos são importantes como bioindicadores ambientais por causa das condições deles serem muito sensíveis ao ambiente. Por serem animais filtradores, a sensibilidade às alterações ambientais é percebida muito rápido, né? Porque o contato deles é direto com as condições ambientais. Então, eles sentem respostas a poluentes, eles sentem respostas a mudanças de temperatura, e isso pode interferir até mesmo na sua coloração, na sua constituição, porque, por exemplo, o carbonato de cálcio que é presente nas estruturas das suas espículas podem sofrer alteração, tem alguns metais que podem ficar acumulados nas suas células, então são todas coisas que podem ser avaliadas dentro da estrutura da sua diversidade de ambientes que eles podem estar presentes e que podem ser respostas para fazerem os estudos dos impactos ambientais. Trouxe para vocês uma curiosidade, mas assim, quero que vocês entendam assim, bem, que é uma curiosidade mesmo. Em tempos mais antigos, quando se falava de métodos contraceptivos, até mesmo só como processo de evitar filhos, e a gente não estava falando aqui de DST, nada disso, então as mulheres queriam fazer um controle de não engravidar. Existem alguns relatos que mostram que algumas mulheres no Egito, assim, em tempos bem remotos, elas usavam as esponjas do mar, e aqui a gente está falando daquelas que têm formação de esponjina, né? Nós estamos falando daquela com as espículas. E elas pegavam essa esponja e elas pegavam um pano de seda, envolviam nessas esponjas
e mergulhavam elas numa solução que teria a base do vinagre ou um suco de limão, algo que elas consideravam como ácido, e que isso poderia matar o espermatozoide e evitar a fecundação. A gente sabe que isso não existe, que isso não é real, mas era a forma com que elas viam a possibilidade. Então aqui, ó, eu achei um artigo e ele mostra exatamente isso. Então a ideia é realmente colocar essa esponja em contato com essa solução e introduzir no canal da vagina para poder fazer mesmo, entre aspas, a retirada dos espermatozoides, para evitar que engravidasse. Com isso, a indústria começou a desenvolver algumas coisas que pudessem substituir, entre aspas, o que era muito rudimentar. Então, isso aqui é um modelo de uma esponja sintética, porque eles já acreditavam nesse momento aqui, que aqui até são outros modelos, que a esponja poderia absorver o espermatozoide e assim evitar que o espermatozoide fecundasse o óvulo. Então, a indústria, de certa forma, enxergou a aplicação disso como uma possibilidade de conduzir um processo de controle aí de gravidez, né? Mas isso são especulações. Até que no desenvolvimento da indústria, eles chegaram até as esponjas contraceptivas, mas que tem uma baixa eficácia, então assim, a falha chega a ser até 28%. O que essa esponja tem de diferente de moderna? A ideia é aquela lá dos tempos remotos, né? É a introdução no canal da vagina, né? Só que aqui, com o desenvolvimento da farmácia, da tecnologia, o uso do espermicida começa a acontecer. Então, essa esponja, ela precisa ser umedecida com espermicida e ela é introduzida no canal vaginal antes da relação. Existem fabricantes que falam que ela pode permanecer até 6 horas, não tem necessidade de troca se tiver mais que uma relação sexual, mas assim, lembrando que não é um preservativo, vai transmitir DST da mesma forma, então é só uma barreira. E aí o espermicida que vai estar aqui encharcado na esponja vai entrar em contato com o esperma e durante um determinado tempo da sua eficácia de matar esse esperma, ele vai matar e a pessoa não vai engravidar. Só que o método não é eficaz. Então, assim, chega até 28% de falha. Mas é uma aplicação melhorada de uma técnica rudimentar e aplicada aos poríferos. As esponjas também, elas ainda são comercializadas nos tempos atuais. Então, assim, ela é retirada do ambiente natural dela e levado para mercados. Então, assim, existe um comércio muito grande, dependendo do tipo de ambiente, né, onde que é cultural. Então, assim, mar Mediterrâneo tem muito disso. Então, chega a ser 1.000 € o quilo da esponja seca. Então, assim, imagina o volume que deve ser um volume considerável, mas é caro, né? E muitas pessoas utilizam como decoração, ou para aquários, ou para próprio uso dentro das suas condições da esponjina, né? Nós estamos falando aqui somente das que têm uma constituição calcária, que podem ser utilizadas até mesmo como uma peça decorativa. Bem, aqui eu deixei algumas referências para vocês, se vocês tiverem curiosidade de estudar um pouco mais sobre as esponjas. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês vão encontrar muitas imagens que estão disponíveis de muitos estudos na internet, muitos mapas de dispersão dessas esponjas dentro da extensão territorial do planeta, no ambiente marinho principalmente. Muita coisa publicada, muita imagem muito bonita, muita imagem que evidencia a importância desse grupo. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vou ficar aqui e vou preparar a próxima aula para a gente poder se encontrar. Até mais!